Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Cristiane Andrade, eu sou especialista em INSS de obras e neste vídeo eu trouxe um assunto de extrema relevância que é a decadência tributária. Afinal de contas, Cristiane, o que é essa decadência tributária e quais documentos comprovam essa decadência? E será que realmente eu estou isento desse tributo que é cobrado sobre a mão de obra na construção civil? Então fique comigo até o final deste vídeo, porque eu trouxe aqui muitos detalhes em relação a esse assunto que vão impactar diretamente no seu bolso, seja para a isenção total ou parcial desse tributo que é bem elevado. Então vamos lá. Você já ouviu aquela expressão, vou esperar passar 5 anos para caducar aquela conta ou aquela dívida? Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Então, essa expressão caducar nada mais é do que a decadência tributária, ou seja, nada mais é do que a perda do direito da Fazenda Pública lançar uma cobrança ao contribuinte, seja uma cobrança municipal, federal, enfim. Então, é a perda desse direito pelo decurso de prazo. E qual é esse prazo, Cristiane? 5 anos, porém, contando a partir do exercício seguinte a esses 5 anos. Mas como assim, Cristiane, contando a partir do exercício seguinte? Então vamos para um exemplo prático para você entender melhor. Estou gravando esse vídeo agora em 2026. A decadência tributária agora em 2026 é para obras que foram concluídas até o ano de 2020. Aí você pode perguntar assim, Cristiane, mas se a obra ela foi concluída em 2020, os 5 anos não seria 2025? Não, porque é contando a partir do exercício seguinte aos 5 anos. Então, o exercício seguinte a 2025 é 2026. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, as obras que foram concluídas até 2020 estarão decadentes. 2021 vai estar decadente, então, em 2027 e assim sucessivamente. Então, muitas pessoas têm dúvidas com relação a essa contagem, porque muitos clientes chegam até mim e falam assim, Cristiane, a minha obra, ela terminou em 2021, não teria que estar decadente agora, em 2026? Não, porque é contando a partir do exercício seguinte ao completar 5 anos, ou seja, agora em 2026, obras que foram concluídas até 2021, elas estão então completando 5 anos, mas o exercício seguinte é 2026, é 2027. Então, 2021 vai estar decadente a partir de janeiro de 2027. Então, se você receber uma cobrança da Receita Federal antes de 2027, a sua obra tiver iniciado em 2021, não terá como, então, conseguir aí essa decadência. Então, é assim que é feita a contagem. 5 anos contando a partir do exercício seguinte. Então, vamos lá. Vou explicar aqui o que é decadência total e decadência parcial. A decadência total é quando uma obra ela inicia em um período decadente e ela é concluída em um período decadente, 100% daquela construção. Ou seja, se uma obra, por exemplo, ela começou em 2015 e terminou em 2017, está totalmente decadente. Ou começou em 2019, terminou em 2020, ela está totalmente decadente. Então, na decadência total, tanto o início quanto o término de obra estão dentro de um período decadencial, portanto, ela estará isenta do tributo que é cobrado pela Receita Federal, esse tributo sobre a mão de obra na construção civil, referente aí ao INSS, as contribuições previdenciárias. E a decadência parcial, Cristiane, como funciona essa decadência? A decadência parcial é para obras que iniciarem um período decadente, mas foram concluídas em um período não decadente. Então, por exemplo, estamos agora em 2026, vamos supor que uma obra ela começou em 2019, mas ela foi concluída em 2022. 2019 e 2020 já estão decadentes, ou seja, 2 anos de decadência, mas 2021 e 2022 não estão decadentes. Então, seria uma decadência parcial. Então, essa é a decadência parcial. E ainda que a sua obra ela tenha direito a uma decadência parcial, essa redução ela é muito significativa. Então, agora eu vou falar quais são os documentos que comprovam essa decadência, tanto a decadência total quanto a decadência parcial. E por que é muito importante você ter o conhecimento da documentação comprobatória. Não basta você alegar que a sua obra é antiga. De fato, ela pode até ser antiga, mas você tem que comprovar, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal, que é a Instrução 2021/2021, para de fato você ter essa isenção nos casos de decadência total ou reduzir grandemente o imposto no caso de decadência parcial
e não ter nenhum tipo de transtorno futuro com a Receita Federal. Por que isso, Cristiane? Porque a Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para fiscalizar uma aferição, contando a partir do exercício seguinte em que essa aferição foi feita. O que isso significa? Por exemplo, se você faz uma aferição agora em 2026, a partir do ano que vem, 2027, ela tem um prazo de 5 anos para fiscalizar a aferição e solicitar a documentação comprobatória de tudo que você alegou, de tudo que você declarou na aferição. E se você não tiver os documentos suficientes que comprovam de fato que o imóvel é antigo, você terá transtornos com Receita, terá que retificar o processo, você vai pagar um valor atualizado, porque todo mês a tabela do metro quadrado é atualizada. E nos casos de decadência parcial, quando você retifica uma aferição em uma competência posterior à original, ou seja, em um mês diferente do mês que você fez a aferição, gera multa e juros. Então veja o transtorno que pode ser causado futuramente se você não tiver a documentação suficiente. Então vamos lá para a documentação. Então veja só, a instrução normativa que regulamenta e que nos dá as diretrizes a respeito das contribuições previdenciárias em cima da mão de obra na construção civil é a instrução normativa 2021/2021 da Receita Federal. Então é muito importante a documentação estar de acordo com a instrução normativa. Muitos clientes falam assim, Cristiane, eu não tenho o documento que está na instrução, mas eu tenho esse outro documento, não serve para comprovar? Não serve. Você tem que seguir o que consta na instrução. Apenas esses documentos que estão listados na instrução normativa. Então é muito importante eu frisar isso para você, ok? Então vamos lá. Aqui no artigo 42, a instrução normativa vai falar da decadência tributária e na sequência vai estar quais são os documentos que comprovam essa decadência. Mas é muito importante você entender que no parágrafo 2º, a instrução vai listar documentos que comprovam o início de obra. E no parágrafo 3º e 4º, os documentos que comprovam o término de obra. E por que eu tenho que saber isso, Cristiane? Porque se você tiver documentos que comprovam somente o início, mas não o término em período decadente, você vai ter direito a uma decadência parcial, ok? Então por isso que é muito importante. Ou talvez a sua obra realmente começou em um período decadente e terminou em um período não decadente. Então você tem que saber quais documentos que comprovam o início em um período decadente. Então por isso que é muito importante. E se de fato a sua obra ela foi concluída em um período totalmente decadente, você tem que conhecer também quais documentos comprovam o término e não somente o início. Então vamos lá. Aqui no parágrafo 2º mostra a relação dos documentos que comprovam início de obra. Então se você tiver pelo menos um desses documentos para comprovar o início, pelo menos direito à decadência parcial você vai conseguir, ok? Então vamos lá. Comprovante de recolhimento de contribuições sociais vinculadas à matrícula CEI ou CNO. A CEI é o cadastro específico do INSS de obra. Ela foi substituída pelo cadastro CNO em 2018. Notas fiscais de prestação de serviços também comprovam início de obra desde que a nota fiscal seja de um período decadente, ou seja, um período antigo, e conste o endereço da obra. Tem que ter vínculo com a obra. É muito importante isso. Recibos de pagamento a trabalhadores, comprovante de ligação ou fatura de fornecimento de energia elétrica ou de água, notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local de entrega. Como eu havia dito, tem que ter vínculo com a obra, constar o endereço, ordem de serviço ou autorização para início de obra, quando é contratado com um órgão público, alvará e licença para construção e contrato relativo à obra celebrado com instituições financeiras em data compreendida no período atingido pela decadência. Então vamos lá. Esses documentos, eles vão comprovar o início. Veja que eu destaquei aqui notas fiscais de prestação de serviços e comprovante de ligação ou fatura de fornecimento de energia elétrica ou de água. Por que você destacou esses dois documentos, Cristiane? Porque na maioria dos casos é mais acessível você conseguir esses documentos para comprovar o início de obra. Principalmente nos casos de imóveis antigos, as pessoas não tinham o hábito de formalizar a mão de obra na construção civil, principalmente quando a obra pertence à pessoa física, ou seja, fazer o registro do funcionário, contabilizar a mão de obra, então ela não vai ter aqui o comprovante de recolhimento de INSS. Mas a pessoa pode ter uma nota fiscal de compra de material ou de prestação de serviços. E se ela não tiver a nota, porque dependendo do período que a obra foi executada, às vezes é um período muito antigo, bem mais que 5 anos, ela pode conseguir o quê? O comprovante de ligação ou a fatura de fornecimento de energia elétrica ou de água. Então, eu sempre oriento meus clientes a solicitarem na companhia que fornece água ou energia o comprovante de ligação, porque a companhia vai fornecer ali uma declaração dizendo, certificando quando que foi ligada a energia ou quando passou a fornecer ali o serviço de água. Então veja aqui, esse comprovante de ligação
ele é até mais antigo do que a própria fatura. E nos casos de decadência parcial, quanto mais antiga a data de início da obra, mais decadência o sistema irá conceder, consequentemente, menos imposto será cobrado, ok? Então, isso é muito importante. Cristiano, eu não tenho nenhum documento para comprovar quando começou a minha obra, meu alvará, ele é atual, eu regularizei o imóvel agora, toda a documentação é atual. O que eu faço? Solicite na companhia que fornece energia ou água o comprovante de ligação, que isso vai ajudar muito a reduzir o imposto para você, ok? Então, dito isso, vamos agora falar sobre o término de obra. Então, veja que o parágrafo 3º e 4º vai falar da relação que comprova o término. Nessa relação do parágrafo 3º, você vai ver que são documentos que especificam a área edificada, ou seja, a área construída. E por que isso é importante, Cristiane? Porque veja que a instrução fala o seguinte, que deverá apresentar um ou mais desses documentos listados. Se você tiver pelo menos um documento, ele poderá ser suficiente porque ele especifica a área. Então, o próprio ABITS da época já vai comprovar. Por quê? É um documento com fé pública, emitido pela prefeitura, é um documento oficial. Então, por exemplo, você tem um ABITS de 2018, 2019, tem um ABITS de 2020, ou o certificado de conclusão de obra. Então, o próprio documento já está com a data decadente e ele comprova ali o término de obra, que aquele imóvel estava concluído e habitável. Então, esse documento também, ele especifica a área da construção, né? A área específica que foi edificada no lote. Por isso que esses documentos é o suficiente. Veja só, o ABITS, ou certificado de conclusão de obra, ou documento equivalente, pode ser então um certificado de regularidade, um alvará de conservação, dependendo da região onde esteja localizado esse imóvel, quando é feita a regularização, a prefeitura nem sempre vai emitir um ABITS, ela pode emitir um alvará de regularidade, um certificado de regularidade ou um alvará de conservação. Ambos são documentos equivalentes ao ABITS. O que significa isso? São documentos que comprovam que o imóvel ele está concluído, habitável e regular com a prefeitura, ok? Outro documento, o IPTU, um dos comprovantes de pagamento de IPTU, em que conste a área da edificação. Então, veja só, talvez você não tenha o ABITS nem alvará, enfim, toda a documentação é atual, você regularizou recentemente o imóvel, não tem documentos da época em que de fato foi realizada essa construção, mas você tem o IPTU. A prefeitura está lançando ali a área edificada no IPTU há muitos anos, há 5 anos aí pelo menos, né? Como eu falei aqui, contando a partir do exercício seguinte. Então, se no IPTU está sendo lançada a área total construída, o IPTU ele vai servir também para comprovar aí essa decadência. Então, veja que é muito importante você entender que é o IPTU sobre área construída e não IPTU de terreno. Então, tem muitos casos de pessoas que chegam até mim, muitos clientes, falam assim, Cristiane, eu tenho IPTU, mas aí nós vamos olhar os detalhes e ele paga IPTU somente sobre a área do terreno, ou seja, ali do lote, e não da área edificada. Isso não vai servir para comprovar. E por que não, Cristiane? Porque a Receita Federal ela está lançando um tributo em cima da mão de obra na construção civil, ou seja, da área que foi edificada. Então, ela vai cobrar o imposto sobre a mão de obra de uma edificação. Então, não faz sentido você querer comprovar com IPTU de terreno, de lote. Tem que ser da área construída, edificada, ok? Ele vai servir também para comprovar aí término de obra. Outro documento aqui, o auto de regularização, como eu disse, o auto de conclusão, que são documentos equivalentes aí a um ABITS, são documentos que mostram que aquele imóvel ele está regularizado e ele está habitável desde que seja de um período também decadente. Termo de recebimento de obra, né, no caso de contratação com órgão público, lavrado também em período atingido pela decadência. Então, esse termo de recebimento de obra é somente para obras públicas, porque geralmente obras públicas não é emitido ABITS, mas sim esse termo de recebimento de obra, ok? O próximo, escritura de comprimento do imóvel em que conste a área construída, lavrada também em período atingido pela decadência. Então, por exemplo, você adquiriu um imóvel, você tem a escritura de compra e venda, ali consta a área construída do imóvel e aquela escritura de compra e venda, ela está ali datada de um período antigo, ou seja, um período decadente. Esse documento também vai servir para comprovar o término de obra em período decadencial. E um contrato também de locação, né, com reconhecimento de firma em cartório, em data compreendido no período de decadência. Ou seja, se você em algum momento também alugou esse imóvel, tem um contrato de locação e tenha sido registrado em cartório, com data decadente, também vai servir para comprovar o término de obra ou um contrato também realizado com instituições financeiras, né, desde que conste ali também o período antigo e a área específica
da construção. Então veja aqui, eu li aqui os documentos que comprovam o término de obra. Um desses documentos já será suficiente para comprovar, porque eles especificam a área da construção. Agora aqui no parágrafo 4º, você vai ver que é uma outra relação que também comprova o término de obra, porém, você terá que reunir no mínimo 3 documentos. Veja só, também mediante a apresentação de, no mínimo, 3 dos seguintes documentos. Então, dessa relação, você tem que ter no mínimo 3. Então, a Receita, futuramente, quando ela fiscalizar a sua aferição, ela pode solicitar no mínimo 3 dentre esses documentos ou pode pedir mais documentos. Você tem que ter no mínimo 3 dentre esses documentos listados aqui, que entra correspondências bancárias, contas de telefone ou de luz, fornecimento de energia elétrica. Toda essa documentação tem que estar em período antigo e constar o endereço da obra, ou seja, tem que ter vínculo com a obra, é de extrema importância, ok? E tem aqui também a declaração de imposto de renda. Por exemplo, você na época informava esse bem na sua declaração de imposto de renda e colocava a área construída desse bem, né? Então essa declaração é de um período antigo, a declaração de imposto de renda vai servir também para comprovar. Mas dessa listagem você tem que reunir no mínimo 3 documentos. E aqui a planta aerofotogramétrica, mas juntamente com o laudo emitido pelo profissional técnico, arquiteto ou engenheiro. Então, não basta então você pegar ali uma foto do Google e falar que aquilo comprova. Juntamente com isso, um profissional precisa então fazer essa planta aerofotogramétrica e também ter um laudo técnico com essa planta aerofotogramétrica que ateste que esse imóvel ele existe, né? Que ele está concluído ali dentro do período decadencial também. Então, veja que eu trouxe aqui os detalhes da documentação comprobatória, porém é muito importante você ter uma assessoria de um profissional de sua confiança para não gerar transtorno futuro com a Receita Federal devido a essa fiscalização que terá no prazo aí de 5 anos. Se você colocar informações equivocadas, tanto no cadastro do CNO quanto no sistema sério, você pode gerar uma dívida indevida ou não conseguir a isenção nos casos de decadência total. Então é muito importante tomar muito cuidado e ter de fato documentos para comprovar isso, porque não basta alegar que a obra é antiga, tem que ter documentos. Eu sempre falo isso para os meus clientes, ok? E também você ter total ciência dessa fiscalização por parte da Receita Federal. Então, depois de você ter acesso a esse conhecimento em relação à decadência tributária, você pode estar pensando, Cristiane, então eu vou esperar passar 5 anos, não vou fazer o cadastro no CNO, não vou fazer a aferição e depois eu regularizo a minha obra com a Receita Federal para conseguir a isenção. Eu posso fazer isso? Não. Essa decadência, tanto parcial quanto total, é para obras que já adquiriram esse direito. E por que eu falo isso? Porque, como os sistemas eles estão vinculados, sistema CNO, sistema sério, sistema da prefeitura, todos eles estão vinculados. Então, a Receita Federal ela cercou o contribuinte e não tem como fugir desse tributo nos casos de obras mais novas. Por quê? Quando você solicitar um alvará na prefeitura, a prefeitura vai informar para o sistema CNO o alvará, ou seja, a Receita Federal sabe que iniciou uma construção. Quando a sua obra estiver concluída e você solicitar o habite-se, a prefeitura vai informar para a Receita que existe um habite-se. Então, seja uma decadência parcial ou total, nos casos de obras mais atuais, dificilmente vai conseguir essa decadência, porque a Receita Federal ela vai enviar uma cartinha para você, um aviso para regularização de obras antes dos 5 anos da data de início da obra. Então, ficou muito mais difícil para obras mais novas ter direito a essa decadência, seja ela total ou parcial. Mas existe outras possibilidades de redução, e redução muito significativa, muito relevante, principalmente para obra de pessoa física, que é o fator de ajuste, um excelente redutor. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o fator de ajuste, vou deixar aqui abaixo no link para você assistir também e saber mais sobre essa outra maneira de reduzir o tributo dentro da norma, de acordo com a legislação, de forma legítima, ou seja, dentro da legalidade, de forma lícita e com total segurança. Então, se você tem um imóvel antigo, uma obra antiga, ou conhece alguém que tem um imóvel antigo, ou atua na área de construção civil ou de regularização de imóveis e precisa de assessoria para ter direito a essa decadência total, ou seja, zerar esse imposto, está isento desse imposto, ou uma decadência parcial, entre em contato com a nossa assessoria, vou deixar aqui abaixo o link
da nossa assessoria através do WhatsApp. Entre em contato conosco para nós podermos analisar a documentação do seu imóvel e realizar esse processo da melhor forma possível, com total segurança, conhecimento e transparência. Então, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!